Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam aos outros vídeos. Para os vídeos que tiverem ficado longos, eu recomendo que acelerem para 1.5, 1.75 vezes, que fica mais rápido e ainda dá para entender. Bom, o assunto que eu pretendo falar hoje é sobre o problema da definição do termo ideologia e como isso aí foi elaborado nas discussões da página do Contos Acadêmicos e por que eu acho que eles deram uma abordagem errada para esse assunto. Em primeiro lugar, o que é essa página Contos Acadêmicos? É uma página de conservadores do Facebook, que tudo indica, né, que são olavistas, são muito influenciados pelo Olavo. E só recentemente que eu fui curtir essa página, fui acompanhar, e parece que agora que eu fui perceber qual que é a importância dessa página. Parece que essa página é tão importante que ela forjou o ambiente, ela foi vamos dizer, o movimento que impulsionou a formação do ambiente intelectual olavista e o ambiente intelectual conservador católico próximo do olavismo no Brasil. E o alcance e a importância dessa página foi uma coisa impressionante. Tudo que eu vi, assim, o pessoal falando, todas as brincadeiras, jargões e tal, que eu vi o pessoal conservador falando ao longo de, sei lá, 5, 6 anos que eu tenho contato com outro conservador, vejo eles falando, tudo saiu dessa página Contos Acadêmicos. E eu não tinha a menor ideia disso, não tinha a menor ideia de que essa página era tão importante assim. Só fui perceber isso nas últimas semanas. Então essa página é importantíssima para o conservadorismo. Tudo que essa página publica, a forma de tipo chamar a pessoa, seu degenerado, você é um degenerado pela cultura moderna, não sei o quê, falar mal das ideologias. Ideologia é uma merda pro ser humano, ideologia causou a destruição da sociedade. Tudo isso aí que eu vejo assim no pessoal, nos comentários do pessoal, que eu não entendi a origem disso, tudo vem dessa página Contos Acadêmicos. E aí, quais foram as conclusões que eu cheguei vendo o conteúdo dessa página? Eu cheguei à conclusão de que eles são bem intencionados, eles estão fazendo uma coisa que precisa ser feita, que é valorizar a filosofia tradicional cristã, a escolástica, a obra dos grandes autores cristãos, dessa forma preservando o legado dessa filosofia que é superior, que é a filosofia que está certa, e substituir a filosofia contemporânea que se desenvolveu depois do iluminismo. Eles estão no caminho para fazer esse esforço que seria necessário, porém eles estão cometendo muitos erros. É o pessoal que ainda não deu tempo de amadurecer intelectualmente e também talvez não tenha talento suficiente para fazer esse trabalho. Então é o pessoal que está tentando fazer as coisas certas, mas comete muitos erros. Tem um trabalho muitas vezes superficial e comete muitos erros. Eles precisam urgentemente se inscrever no meu canal Autocrítica da Direita, ver os vídeos sobre a minha filosofia política e ler o meu livro Refutando o Anarcocapitalismo, que embora eu tenha escolhido nesse livro falar sobre um assunto específico, que é a necessidade de refutar, de lutar contra a ideologia anarcocapitalista, eu falo sobre vários aspectos gerais da filosofia política tradicional e da base disso aí na filosofia do conhecimento, na filosofia tradicional. Então é muito mais amplo que parece. Então eles precisariam, né, se fossem humildes, se tivesse a verdadeira busca pelo conhecimento, que é uma coisa que quase ninguém tem hoje em dia, eles deveriam pesquisar os meus vídeos e o meu livro. Mas hoje em dia todo mundo sabe como é que é aquela história dos famosinhos da internet, né? O pessoal, não, esse aí é um canal insignificante, nanico, eu tenho 300 inscritos, tenho 200 inscritos a mais do que ele, então eu sou o gostosão, sou o famosinho do Facebook, famosinho do YouTube, não tenho tempo para essas coisas. Então, assim, se o pessoal não tem preocupação real com a busca pelo conhecimento, o pessoal
a preocupação dessa galera é alimentar a sua própria vaidade, parecer que é o gostosão, parecer que tem conhecimento, conseguir um público cativo para comprar os seus cursos, dar um dinheirinho. Então eles não têm honestidade intelectual verdadeira. E eu espero que esteja enganado. E como que você prova que não? Eu provo que eu tenho honestidade intelectual verdadeira. Se inscrevendo no meu canal, assistindo os meus vídeos, comprando o meu livro e fazendo esforço para entender o meu livro, entender a filosofia política. Porque aí você prova que a busca pelo conhecimento e honestidade está acima da vaidade de famosinhos da internet. Então, resumindo a história, um exemplo de que a abordagem do contos acadêmicos está indo por um caminho errado, que eles estão sendo superficiais, é a iniciativa que eles fizeram de fazer a Semana contra as Ideologias. Semana com Eric Voegelin segurando uma metralhadora na imagem do negócio, falando que eles iam criticar as ideologias, porque as ideologias eram uma merda e tal. E aí, beleza. E aí você vai chegar lá, qual que é a definição de ideologia? O que eles chamam de ideologia? Aí, não, ideologia é um conjunto de conhecimento que substitui a realidade, que a pessoa deixa de buscar a verdade, não sei o quê. E aí o que acontece? Porque isso aqui tem na obra do Eric Voegelin, o Eric Voegelin falou isso, não sei o quê. Então o que acontece? Por mais que a pesquisa do Eric Voegelin seja ampla, e que não é tão ampla assim, na filosofia no geral, ela é ampla no sentido de investigação de estudos sobre os símbolos que faziam parte da forma como as pessoas das sociedades ao longo da história interpretaram a realidade. Nisso aí, nesse ponto da filosofia da história, o Voegelin tem uma pesquisa muito ampla e trabalha com um conjunto de informações muito grande. Mas nesse ponto que ele é importante. Mas agora, para dizer o que é direita, esquerda, dizer o que é a melhor coisa para fazer na sociedade, o que é definição dos conceitos que são usados nas discussões sobre política, o Voegelin não é tão bom assim. Então, por quê? Porque isso tem que ter uma pesquisa profunda do aristotelismo, porque é o Aristóteles que evoluiu a filosofia tradicional que ele recebeu do Platão e do Sócrates e Platão, e evoluiu isso para criar a melhor forma possível de definição dos termos, capaz de abranger a dialética do confronto de ideias em uma discussão sobre política abrangente na sociedade. Então foi a filosofia aristotélica que se desenvolveu na escolástica do São Tomás de Aquino, dos realistas influenciados por São Tomás de Aquino, depois pela escolástica tardia e do neotomismo e tudo mais. É essa linha de pensamento que vai dizer como que você define os conceitos nas ciências humanas. Eric Voegelin não é suficiente para você saber como definir isso. Então, ideologia é um conceito que é usado por todo mundo. Então é um conceito que, tanto a direita quanto a esquerda, quanto os liberais, é usado por todo mundo. Então, quando é uma coisa que é usada por todo mundo, como que você faz para definir o que é? Isso aí tem na obra do Aristóteles, na Ética Nicômaco, na Metafísica, em vários pontos ele faz isso. Ele confronta várias definições diferentes para encontrar o termo médio ali, que seria a essência daquela ideia. Então, ele não é igual o Platão, o negócio mais idealístico que dizia que não, isso é um conceito que existe acima da realidade, não sei o quê. Ele dizia que isso é um caminho para você entender a definição de um conceito, mas na verdade não é isso literalmente. Na verdade, esse conceito depende da forma como ele é usado nas discussões. Então você entender as discussões é importante para você entender a essência disso, porque a essência disso vai ser sempre arbitrária, naturalmente arbitrária, dependendo do achismo de cada um, dependendo da infinitude da maluquice ali do ser humano, que cada pessoa pensa um monte de coisa diferente, um monte de besteira. Então, assim, você tem que ter um método que vai abarcar toda essa maluquice, toda essa multidimensionalidade aí das discussões do ser humano sobre valores, sobre política, sobre alguma coisa que envolva o dever ser na sociedade. Então tem que ser um método dialético, porque a dialética é o confronto de ideias. Então, para você abarcar essa quantidade muito grande de perspectivas diferentes, tem que ser através do confronto. Não existe um conceito abstrato certinho que você vai definir. Então não tem como você usar um conceito de ideologia que é totalmente diferente de tudo que as pessoas
chamam de ideologia nas discussões públicas. Por mais abrangente que seja a obra do Eric Voegelin, você não pode dizer, ah não, isso aqui é a obra do Eric Voegelin, diz que ideologia é uma coisa ruim, então beleza, foda-se o contexto das discussões políticas e filosóficas em que o termo ideologia é usado, isso aí não importa, teria que estar no Voegelin. Não é esse o caminho correto para definir os conceitos nas discussões políticas das ciências humanas. E o caminho correto é o quê? É você, como eu falei, usar todos, pelo menos usar uma abordagem dialética que compreenda todos os conceitos que existem na sociedade para identificar a essência desse conceito. E fazendo isso, você percebe que ideologia já foi usado como uma coisa negativa, como uma coisa pejorativa, que é uma coisa que mascara a realidade, já foi usado sim. Mas hoje em dia, também ideologia é muito usado para definir simplesmente um discurso que envolva valores éticos, a valores éticos aplicados a um julgamento sobre o que deve ser feito na realidade através de uma intervenção política. Ideologia é simplesmente isso. A visão de mundo da pessoa na medida em que essa visão de mundo se relaciona com os valores éticos que ela tem e na medida que isso evolui para a defesa de uma intervenção na realidade através da política para melhorar a sociedade. Isso que é ideologia. Então, você dizer ideologia é uma farsa, ideologia não sei o quê, você pode usar, só que isso aí você vai estar dando munição para a esquerda, vai estar alimentando o discurso da esquerda. Porque a esquerda, eles defendem ideologia para eles próprios. Então eles falam, não, ideologia é um discurso a favor da política, a favor da intervenção política. Então é isso mesmo, nós trabalhamos pela ideologia mesmo. Nós somos ideólogos, só que a nossa ideologia é certa. A nossa ideologia é a favor dos coitadinhos, é a favor dos oprimidos. Mas nós admitimos que nós trabalhamos com ideologia. Enquanto é a direita, se você começa a falar de valores morais aplicados para a política, aí você já é acusado de ser ideólogo. Aí isso aí faz o quê? Isso aí intimida os conservadores, os direitistas, faz os direitistas ficarem com vergonha de defender os seus valores éticos aplicados à política. Porque aí eles vão falar, não, isso aí não é ideologia não, eu não defendo ideologia. Então, eu defendo outra coisa e tal. Aí, por exemplo, o Bolsonaro da vida, os políticos conservadores ali da vida que, mesmo sem ter a menor ideia dessa discussão, usam conceitos que eles ouvem em algum lugar, não sabem direito onde que veio e tal, eles vão usando isso e divulgando isso na discussão política de uma forma que vai criando uma aura, um aspecto negativo sobre toda a discussão em torno de valores. Então, por exemplo, isso é uma coisa que para quem não tem familiaridade com as ciências humanas é muito difícil de entender, porque parece abstrato, parece uma discussão sobre o sexo dos anjos, que não vai levar a lugar nenhum, não sei o quê. Mas se você tem um mínimo de conhecimento ali de filosofia política, você vê que isso é uma constante histórica inegável. Que sempre as discussões teóricas na esfera da filosofia política vão se refletir nos discursos políticos e esses discursos vão direcionar as ações políticas em curto prazo. Então, por exemplo, o Bolsonaro, o Tarcísio, o Romeu Zema, vamos dizer, sei lá, os políticos aí da direita, se você acusar eles de serem ideológicos, eles vão se sentir intimidados. Então, consequentemente, eles vão ficar com vergonha, eles não vão levantar a camisa mesmo, igual os esquerdistas. Não, eu sou ideológico mesmo, eu defendo a minha ideologia mesmo. Então eu vou defender aborto, casamento gay, mudança de sexo, porque essa é a minha ideologia. O Bolsonaro, o Tarcísio, o Weintraub, talvez, eles vão ficar com vergonha de defender os valores éticos aplicados à política, que eles deveriam defender para ser coerentes ali com as aspirações do conservadorismo. Eles vão ficar com vergonha, porque isso vai ser associado à palavra ideologia. Tipo, se o Weintraub é contra, vamos supor aí, Weintraub é candidato a governador, ele é contra o casamento gay. Ele não pode falar, não, eu sou contra o casamento gay. E é isso aí. Ele fala, ah, não, mas isso é uma ideologia. Você é da ala ideológica, você está seguindo uma ideologia. Aí ele vai se sentir intimidado e vai falar, não, realmente, eu não quero seguir ideologia, eu vou me concentrar
no número de funcionários de cada político, diminuir o número de funcionários do gabinete, porque eu contrato um funcionário a menos no gabinete, então eu tô economizando dinheiro público. Vamos falar de economia do dinheiro público, vamos construir estradas, que esse negócio de valores, de dizer para os outros o que é certo e errado, isso é ideologia. Então eu não vou falar isso. Então, ou seja, você negar que você segue uma ideologia é totalmente prejudicial para o discurso conservador e vai mutilando, vamos dizer, restringindo cada vez mais o alcance das ações conservadoras. Se você tem esse preconceito com a palavra ideologia. Então, assim, qual que é qual que é a coisa correta que esse pessoal fala contra as ideologias? É porque a ideologia, no sentido que eles colocam, é uma recusa da busca pela verdade. E realmente, se você for ver o Paulo Freire, se você for ver o que fala, não, sempre você está seguindo ideologia, não existe imparcialidade. A diferença é a sua ideologia ser do oprimido ou do opressor, ou seja, não interessa, não existe verdade, é tudo relativo. E o que interessa é você ser engajado com um projeto político. Então isso aí é mais ou menos o que eles dizem que é ideologia, no sentido pejorativo. Então o conservadorismo não é ideologia, porque o conservadorismo defende que existe uma verdade e tudo mais. Então isso aí é uma forma muito ingênua de colocar o problema. Se fosse simplesmente dizer que um lado defende que existe a verdade e o outro é relativista, seria a coisa mais fácil do mundo vencer os relativistas. É só você falar, não, na medida que você fala que não existe a verdade, você já está afirmando uma verdade. Então aí já destrói a argumentação dos relativistas. Seria a coisa mais fácil do mundo. Mas o problema é que justamente é uma coisa muito mais ampla a discussão sobre ideologia e sobre valores na política, que não é resolvido de forma tão simples. Então esse preconceito com a palavra ideologia, porque ideologia é uma recusa à busca pela verdade, simplesmente é uma visão ingênua. Ideologia deve ser visto como um conjunto de valores éticos que vai ser usado para justificar uma intervenção política para melhorar a sociedade. Ideologia é isso. Então, se você é contra o gasto exagerado da máquina pública, isso é uma ideologia. É a ideologia do Estado mínimo, ideologia da diminuição do Estado. Se você é contra o casamento gay, então você segue uma ideologia. É a ideologia conservadora, de que os valores cristãos têm que orientar as instituições políticas. Então qualquer coisa que você fale vai ser uma ideologia. Se você assumir essa postura, se os políticos conservadores assumissem essa postura já desde muitos anos, eles não seriam vulneráveis às críticas da esquerda. É por causa desse preconceito com a palavra ideologia, dessa tentativa errada filosoficamente, como eu falei no começo do vídeo, de definir o termo ideologia como uma coisa pejorativa, uma coisa negativa. Isso é prejudicial para a direita. Isso é o motivo de muitas fragilidades no discurso da direita. Então, por enquanto é isso. Talvez eu faça mais vídeos sobre esse assunto, mas por enquanto é isso. Muito obrigado.